Véus, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre os véus, que muitas vezes impedem a visão esclarecida dos indivíduos. Esses véus, no entanto, serão levantados no momento oportuno, quando cada um, individualmente, buscar a renovação espiritual, a reforma íntima, a limpeza do coração e da mente, das paixões humanas, dedicando-se ao espírito. Nesse dia, quando os intelectuais associarem o seu conhecimento também com a moral, poderão enxergar as verdades eternas que ignoram nos dias atuais. O conselho de Paulo aos Coríntios é comentado por Emmanuel, demonstrando que esses indivíduos, quando convertidos ao Senhor, terão o véu retirado. Mas para rasgar os véus que ensombram a mente humana, Emmanuel dá o caminho, dizendo que quem apenas analisa pode ter muitas dificuldades, porque está vinculado apenas às interpretações que as outras pessoas fazem. Já aquele que se convence muito facilmente pode ficar preso ao dogmatismo. Os cientistas, os filósofos, os escritores e os pregadores, que se assemelham a pássaros de bela plumagem, estão condenados a baixo voo nos cipoais extensos. Não conseguem alçar voos mais amplos, mais altos, porque essas inteligências vigorosas estão frustradas pelos véus espessos da carne e também causado pela impossibilidade de enxergarem algo maior do que eles próprios, dedicando-se somente ao intelecto e à matéria.
As surpresas dolorosas, então, os surpreendem, porque eles não estão afeiçoados às verdades que eles admitem e ensinam. Essas dores, essas surpresas, ensinam e admitem a esses intelectuais de uma outra realidade que eles não querem enxergar. Emmanuel também trata dos exportadores de teorias, aqueles que esquecem os tesouros da prática, e aí entram na dúvida e na negação que lhes assaltam o entendimento. Ficam presos à letra e por isso negam tudo que vai além da experiência que eles não possuem. Esses indivíduos também esperam o bem que ainda não semearam, exigem patrimônios que não construíram, porque se dedicam somente a eles próprios, olvidando-se dos seus espíritos e principalmente do próximo. Esses indivíduos, nas palavras de Emmanuel, também conseguem teorizar de forma valorosa, conseguem aconselhar com êxito, porém, nos grandes momentos da vida, ficam perplexos, confundidos, desalentados. Nós podemos enxergar na prática o que Emmanuel está aqui dizendo, porque muitos intelectuais, muitos psiquiatras, muitos estudiosos, cientistas, dão conselhos mil aos outros. Porém, quando passam por dificuldades em suas existências, a perda de um filho, a perda de uma esposa, de um esposo, uma crise financeira, uma guerra, e aí tudo desaba para eles, ficam desalentados, confundidos e perplexos, porque os seus conselhos servem somente para os outros, e de fato eles não reconheceram a realidade da alma para alçarem voos mais amplos e, consequentemente, passarem por essas dificuldades com fé e esperança. É que, nas palavras de Emmanuel, lhes faltam a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que eles sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, será necessário que eles se convertam ao serviço de redenção. Servir ao próximo para a nossa redenção é o caminho para que os véus espessos sejam levantados. Somente quando chegarmos a esse cume espiritual do serviço de redenção é que esses véus pesados que obscurecem a nossa visão, o nosso coração e o nosso entendimento é que serão levantados em voos sublimes para a divindade quando atingiremos esferas superiores. Estejamos, portanto, libertos desses véus, reconhecendo a grandeza divina, a perfeição das suas leis, a necessidade da evolução, da reforma íntima, de mudarmos como seres humanos, a fim de que exerçamos a fraternidade universal, reduzindo as dores do próximo e levando acalento aos corações dos que nos cercam. Somente assim alçaremos voos mais amplos, a fim de que nos libertemos dessas algemas que nos prendem aos erros e às trevas. Ouçamos os conselhos de Emmanuel e do Cristo, bem como dos seus apóstolos, como Paulo, a fim de que a nossa conversão ao Senhor seja real e esses véus possam ser retirados, curvando-nos à vontade do Criador e resignados diante das dores, a fim de que possamos avançar na nossa evolução, hoje e sempre. Que assim seja.